Alô, boa noite. Só um segundo que já vamos entrar. Ok? A voz tá boa, Vitor? Tá dando para ouvir. Fala alguma coisa, Cristina. Boa noite. Boa noite, gente. Tá dando para ouvir bem aí? Vitor, só um segundo, Cristina. Então não fez, precisa faz sentido. Tá tudo ok? Tudo ok. Tá. O Face é página de Cezano Ferreira JF. Beleza? Ah, ok. Ok. Então vamos lá, né? Então vamos começar. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, né? Essa é mais uma live. Só estou procurando aqui a definição. Essa é mais uma live onde nós vamos tratar da questão idoso e é uma série de lives onde o foco é o idoso em foco. Nós sabemos que no dia a dia, né, o idoso tem sido tratado com suas prioridades, mas sabemos que tem muito a que fazer. E nós estamos com a nossa amiga, assistente social, Cristina Mariquito, que é atuante no CRAS Costa Carvalho, aqui em Juiz de Fora, e lida com as questões do BPC, benefício de prestação continuada, e atende diretamente não só idosos, mas é uma questão que envolve também pessoas com deficiência. Então, nessa noite, eu queria cumprimentar a Cristina e todos que estão nos acompanhando e dizer a Cristina que é um prazer poder falar com ela, né, nesse momento, falar de algo que a gente sabe que no dia a dia tem sido muito procurado, muito questionado, muito, né? Existe até uma certa ansiedade, às vezes, das pessoas de procurar e às vezes ser negado o benefício por algum motivo. Pessoas que não procuram por não saber, não conhecer. Outras pessoas que procuram achando que, né, conseguiria êxito, não tem, tem algumas coisas que atrapalham. Então, enfim. Boa noite, Cristina. Queria ouvir de você um pouquinho, né, sobre esse histórico no CRAS, como é a procura pelo BPC. E daqui a pouco vamos continuar batendo papo e saber das dúvidas, das dificuldades, o que é de fato o BPC. Muitas pessoas escutam quando isso surgiu, né, por que surgiu, se isso realmente, na sua visão como assistente social, atende uma demanda, enfim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cezano. Muito obrigada pelo convite aí, Eu que primeiramente. agradeço. Né? É assim, falar do BPC, eu primeiro gostaria de falar sobre o trabalho do CRAS, né? Eu acho que é Beleza, importante ótimo. colocar isso. O trabalho do CRAS é mais voltado para os beneficiários do BPC e do Bolsa Família, né? Fazem parte do nosso público-alvo. Uma vez que o CRAS faz um trabalho de como fala assim, inclusão das famílias nos programas sociais, tanto municipais, estaduais como federais. Né? O nosso papel dentro do CRAS, nosso técnico, né, que eu digo, é mais direcionar as famílias para isso, para orientá-los. A gente faz um atendimento com relação à orientação previdenciária, à orientação sobre a questão do Bolsa Família, né? Nós fazemos um acompanhamento mais sistemático a essas pessoas do Bolsa Família pelo fato dos descumprimentos de condicionalidade, né? Nós temos também aquela questão de encaminhamento para documentação civil para poder eles terem acesso a esses programas sociais. Né? O BPC, que é um dos nossos, né, uma das pessoas, né, do nosso público-alvo, ele é muito procurado, Cezano, e infelizmente as pessoas têm pouca informação. Muita gente não conhece como BPC, sim conhece como LOAS. Às vezes as pessoas chegam no CRAS e falam assim, eu queria pedir o LOAS. LOAS, a gente deixa bem claro que é a lei que existe, é a Lei Orgânica da Assistência Social, que faz parte da Política Nacional de Assistência Social. E esse BPC, que é o benefício de prestação continuada, é um dos benefícios que existe dentro da LOAS.
Quem pode ter direito a esse benefício são os idosos a partir dos 60 anos, 65 anos, né? E também as pessoas deficientes, que têm algum tipo de deficiência que as impossibilite totalmente de trabalhar. Não, né, não desmerecendo as outras, né, doenças, mas é preciso que a pessoa tenha essa deficiência. Para requerer o BPC deficiente, a pessoa não precisa ter idade, pode ser até um recém-nascido, mas aí tem que ter algum laudo médico para provar isso, né? Eu deixo bem claro que assim as pessoas mesmo institucionalizadas, vamos dizer assim, tem um senhor lá no asilo, tem uma criança numa instituição de, né, tipo uma dessas casas de medida, né, protetiva aí, a gente fala que tem direito também, tá? Eles não deixam de ter, mas todos eles, tanto o idoso como o deficiente, como essas pessoas institucionalizadas, elas têm que ter o perfil que a gente fala, ou seja, eles têm que ter atender os critérios de renda e de saúde, tá? O idoso não mexe com saúde não, mas mexe com a renda. Todo mundo tem que ter a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Tá? Existe uma proposta de 2021 passar para meio salário mínimo para essa renda per capita. Né? Existe também uma coisa assim que é muito séria, que as pessoas precisam saber que o BPC ele não é cumulativo. Quem recebe aposentadoria não pode receber o BPC. Quem recebe seguro-desemprego não pode receber, infelizmente, né, por um motivo. Tá? As pessoas que... Pode falar. Pode falar. Continua. As pessoas que precisam do benefício, elas devem... A primeira coisa que devem fazer é procurar o CRAS. Tá? O que é o CRAS? É o Centro de Referência da Assistência Social. O Brasil inteiro tem CRAS. A maior parte dos municípios tem CRAS. Tá? Isso vai de acordo com o tamanho do município, que é o número de CRAS. Em Juiz de Fora, nós temos 11 CRAS espalhados pela cidade. Na Zona Norte, na Zona Sul, lá na Oeste, lá em Grama. Quer dizer, nós temos... Isso aí é um vasto nosso campo de CRAS em Juiz de Fora. Tem uma equipe toda preparada para atendê-los, para orientá-los com relação ao BPC. Porque o que acontece? A primeira coisa para a pessoa, quando vai entrar com o pedido de BPC, ela tem que ter o CAD único. O que é isso? É um formulário, é um caderno que a família tem. Tá? Esse caderno é uma história da família. A primeira página, a gente fala tudo sobre a história da casa da família, né? Como é que é as condições de moradia e tal. Depois a gente vai falar de cada membro. A situação de doença, a situação de escolaridade, a de trabalho. E, em cima disso tudo, é mandado para Brasília. Tá? Aqui a gente faz, manda-se para a sede, que é na SDS. De SDS, eles mandam para Brasília, para eles poderem conhecer o perfil do nosso usuário e poder, em cima disso, até mesmo poder ter acesso a políticas sociais. Entendi. Tá? Então, o BPC, eu sou o idoso, né? Ele chega lá, a idade mínima é 65. Certo. 65. Né? 65. Não pode ser menos do que isso. Ele contribuiu um tempo com o INSS, mas não alcançou lá o regramento para poder aposentar. Ele tem direito ao BPC? Olha, não precisa de ter contribuído com o INSS para ter acesso ao BPC, não. Tá? E o que contribuiu? O que contribuiu, a gente orienta o seguinte: infelizmente, tem que pagar para ter direito a esse benefício. Tá? Acabar de pagar o tempo, porque não tem outro benefício. Exatamente, é um pedágio. Ele consegue ignorar o tempo que ele pagou para poder ter acesso? Não consegue. Não consegue. E assim, eu pelo que eu sei também, né, assim, a gente faz pelas orientações que a gente dá, as pessoas quando entram com pedido de BPC, geralmente são pessoas que nunca contribuíram com a Previdência. A maior parte são essas pessoas. Pessoas que trabalharam, mas nunca contribuíram. Nunca contribuíram. Acontece muitas vezes, sabe, chegar até o usuário na gente que nem tem documentação civil, para você ter uma ideia. Aí a gente tem que encaminhar para a documentação, a gente tem todo um acompanhamento familiar que a gente chama.
todo um acompanhamento sistemático. A pessoa faz toda a documentação, depois faz o CAD único, porque tem que ter o CAD único. Aí, depois de fazer o CAD único, a gente agenda no INSS. Enquanto não chega a resposta para o usuário, a gente vai fazendo a pesquisa, né, de tempos em tempos para ver como que está sendo essa resposta. O andamento da resposta. Andamento da resposta. Porque acontece muitas vezes o INSS mandar essa resposta ou por carta, ou por e-mail, ou por mensagem de celular. A gente, quando vai fazer o pedido, né, porque hoje em dia é o CRAS que, a maioria das vezes, que faz esse pedido, ou então até um advogado que faz. A gente orienta que seja o CRAS porque é gratuito, né? No caso, a gente faz o seguinte, a gente coloca lá que quer acompanhar esse pedido. Porque se eles mandarem por carta, existem muitos endereços em Juiz de Fora que são bem desencontrados. Eu falo pela região que eu atendo, né? Vou citar um exemplo. Santo Antônio, por exemplo, tem rua que tem número 2 aqui, mas ao mesmo tempo do lado tem 580. Então, as numeração de rua é um negócio louco. Exato. Aí a gente põe para acompanhar pela internet. Aí o usuário vai, a gente vê como é que está. Então, para ele ter acesso a essa resposta, o INSS tem os seus códigos, que é tipo assim, em análise, que é quando eles estão analisando o pedido ainda, ou então ainda nem viram o pedido, vão analisar, ou então, esqueci o nome do negócio, cumprimento, né? Em cumprimento, quer dizer que eles vão ainda, estão em exigência, aliás, estão pedindo que leve documentação, que leve atestado médico, alguma coisa nesse sentido. E quando é cumprido, é quando aí a gente já tem a resposta, se saiu ou não. Mas essa resposta, nós, técnicos, não temos. Quem tem é o usuário. Entendi. Tá? O pedido entra com pedido. Né? Entra com pedido. Aí esse pedido é negado e a pessoa tem lá as documentações que garante, né, dá algum direito a ele e tal. Ele se sente... ele não se sente satisfeito com a negação. Ele pode entrar com recurso. Ele entra com recurso direto no INSS ou ele entra via judicial? Não, ele pode entrar direto no INSS. Entendeu? Tá. Isso aí esse benefício é concedido só pelo INSS. Ele presencialmente, ele vai no INSS só para levar a documentação ou então para passar pela avaliação social e médica, tá? Mas para você entrar com recurso, você pode entrar pela internet e, ao mesmo tempo, eles vão te dar a resposta depois, porque tem todo um performance para isso. E por isso que é importante ir no CRAS, que aí o técnico do CRAS vai explicar essas coisas, entendeu? Muitas vezes a gente também fala assim, a minha renda per capita dá direito. Dá, se você for olhar a família, é normal. Mas se você for olhar pelo conceito de família do benefício, muitas vezes não dá direito. Então, assim, por ser uma coisa muito complexa, a gente orienta as pessoas o quê? Vão no CRAS, porque cada caso é um caso. De repente, tem algum caso de um membro da família que não conste como membro da família na hora de pedir o BPC. Entendi. O BPC, né? Hoje, por exemplo, ao divulgar a live, uma conhecida entrou em contato e disse o seguinte, que a irmã dela tem 52 anos, e sempre trabalhou de doméstico, só que ela perdeu uma visão. Ela só está enxergando de um olho só agora. Se ela teria direito. Eu falei com ela, eu não sei te falar se tem direito, por questão de deficiência, mas assiste a live, vai ficar até dia de participar. Daqui a pouco ela vai aparecer. Para poder saber, e aí? Ela tem direito, não tem direito? Ela tem 52 anos e ficou deficiente de uma vista só e está com dificuldade de continuar exercendo a atividade dela, que é faxina, nunca contribuiu com o INSS. Existe duas coisas aí. Primeiro, a idade. Ela não tem direito por causa da idade. Segundo, por causa da deficiência, né, que seria o caso maior, ela teria que ter essa doença há mais de 2 anos. Tá? E na hora que for mandar esse laudo médico, tem que ter um monte de coisa. Quanto tempo que ela tem a doença, quais são os sintomas, quais são os remédios que ela está tomando, por que ela precisa desse benefício, né? Porque no caso, por exemplo, não está dificultando. Tem alguns critérios que vão ser avaliados, mas existe possibilidade, se tiver mais de 2 anos, ela conseguir, então...
Existe essa possibilidade, mas eu vou falando de uma vez. Existe remota, porque muitas vezes os próprios médicos lá, legistas, né, vão falar com ela assim, não, mas você pode ser uma recepcionista, você pode atender um tentar telefone, fazer jogando ela para outra profissão. Uma readequação profissional dela. Exatamente, tá? Entendi. Mas não custa nada tentar. Entendi. A pessoa mudou, veio para o Juiz de Fora. Mora aqui em Juiz de Fora, morava numa cidade pequena, próximo e tudo. Com isso, o familiar veio trabalhar, não teve como continuar mais na cidade pequena, veio morar com o familiar em Juiz de Fora. Ela pode entrar com pedido aqui em Juiz de Fora por ser recém-moradora da cidade, ou ela tem que entrar lá na cidade de origem dela? Vamos citar um exemplo aí que você está falando, tá? Às vezes ela é de Santana do Deserto, vamos citar assim, ela veio para o Juiz de Fora. Primeira coisa que ela vai fazer é procurar o CRAS do bairro dela aqui e pedir a transferência de município, tá? Porque aí o CAD único dela vai ser transferido para o Juiz de Fora. Mas se não tiver cadastro nenhum, ela tem que fazer um cadastro, então. Aí tem que fazer o cadastro. Aí ela cadastra como moradora do Juiz de Fora. Exatamente. Aí ela pode pedir. Independente do tempo de residência. Independente do tempo de residência. Se ela tiver doença, tem que ter há mais de 2 anos, que aí ela deve ter algum médico que a acompanhe, que aí ele pode dar esse laudo, ou então, se for maior de 65 anos, entra como idoso. Hoje em dia, está tendo muito rápido essa resposta do idoso, porque está sendo analisado só a idade, né, e essa questão da renda per capita. Tá? Agora, o BPC deficiente está demorando um pouquinho mais. Ele é um processo mais lento, né? Porque ele tem a avaliação social, tem a avaliação médica, né? Então tem toda uma burocracia maior. Entendi. Falando dessa questão social, como que você vê esse benefício inserido na sociedade? Qual a dimensão que isso produz? Você percebe, né? Uma família, quando lá tem alguém que se beneficia, passa a receber esse benefício, a gente sabe que é significativo, para quem não tinha renda nenhuma, passa a ter uma renda. Essa renda é um salário mínimo, não é isso? É um salário mínimo. Não existe 13º para VPC. Não existe. Tá. Pelo menos até o momento não existe, né? Então é o seguinte, como você vê, como você tem percebido, né, as famílias, as pessoas que você acompanha lá, como que você vê a mudança da vida deles? Como que você percebe isso? Né? Tanto no indivíduo quanto na família, ali naquele ambiente ali. Qual é a sua avaliação técnica disso? Eu particularmente acho que o BPC é um ganho muito grande, tanto para o idoso como para a família. Primeiro, por causa da renda, né? E até mesmo, porque dependendo da família, o idoso passa a ter mais valor por essa questão financeira, né? E eu acho assim, ele se sente mais valorizado, tanto pela sociedade, né, como pela família. Empoderado, exatamente. Tá? Agora, Cezana, eu queria só acrescentar uma informação, o seguinte, que as pessoas que entraram com pedido de BPC, né, no caso, eles estão recebendo uma antecipação de R$600 desde abril, tá? Então, assim, particularmente, ela foi ampliada, a semana passada lançou-se uma lei, ela ampliou para até outubro essas famílias receberem esse valor. Não é um auxílio emergencial, não, tá? É uma antecipação do BPC, que eles chamam, né? Existe a antecipação do BPC, a antecipação do auxílio-doença também. O auxílio-doença, essa antecipação é de um salário mínimo, do BPC já é R$600. Mas por quê? O INSS avalia o caso da família. Ela vê quem está inscrito no CAD único, quem está com o CAD único atualizado, quem constou no cadastro único dele, que ele tem essa deficiência, porque lá tem umas perguntas que perguntam, existe algum deficiente na família? Sim. Ele precisa de um acompanhamento sistemático, quer dizer assim, um acompanhante para fazer as atividades diárias dele? Então, o INSS está avaliando tudo isso e, em cima disso, está mandando essa antecipação. Só que, detalhe, esse valor vai ser deduzido no valor no final do requisito. Quando começar a definir, quando vier o benefício definitivo, aí vai ser deduzido. Exato. Porque quando a pessoa começa a receber, no primeiro mês ela recebe retroativo. A partir do momento que ela pediu, da data de requerimento até o dia que ela
foi comunicado pelo INSS Então, desse o cumulativo benefício. depois vai abaixando. Aí depois normaliza, aí depois começa de novo um salário mínimo. Tá? Mas as pessoas têm que estar bem claro essa dedução aí. Como você vê o idoso, de modo geral, existe uma busca grande de informação no CRAS sobre o BPC por parte de idoso? Ele vai lá procurar o LOAS, né? Na verdade é o LOAS que o pessoal fala, né? Ele vai procurar o LOAS, achando que por ser idoso ele tem o direito, ou na maioria das vezes ele vai lá buscar informação, saber se ele pode ou não? Ou já chega lá empoderado? Muitas vezes ele chega muito humilde, né? Achando que ele quer saber só a informação se existe o benefício mesmo, se ele pode. Muitas vezes, quando ele consegue esse benefício, a felicidade dele é muito grande, exatamente porque eu acho que ele não acreditava que ele poderia um dia aposentar. São muitas famílias humildes demais da conta que chegam a pedir esse benefício. Claro que a gente já sabe que existem situações que as pessoas falsificam informações, né? Não coloca um filho que mora, aquela coisa toda. Mas a gente, infelizmente, não tem como apurar isso. Coisa de ser humano mesmo. Aí a gente sempre fala, ficou sabendo que existe essa situação? Denuncie no INSS, denuncie no Bolsa Família, anonimamente, se precisar. Não precisa ser no CRAS. Ligar para a própria SDS, ou então para o 135, denunciando. Entendi. A deficiência qualquer tipo de deficiência permite requerer o benefício. É isso? Desde que ela impossibilite a pessoa de trabalhar. Entendeu? Entendi. Vamos dizer assim, um exemplo, tá? Eu vou citar um exemplo de um caso que eu acompanhei. A moça tinha convulsão durante a noite na hora de dormir. Como que ia comprovar que essa convulsão dela? Se ela tinha durante o dia, estava tudo normal. Um belo dia, ela ficou no hospital com a mãe. No próprio hospital, ela foi dormir e teve convulsão. Aí chamaram a enfermeira, porque aí foi dar. Porque nenhum médico podia dar atestado de que existia essa situação. E aí, essa situação dela impossibilitava ela de trabalhar, porque amanhã depois ela podia ter uma convulsão no próprio trabalho. Entendi. Entendeu? Agora, se você pegar um caso, eu atendi há pouco tempo também uma pessoa, ele cortou o segundo dedo do pé, né, num acidente de trabalho. A pessoa tem 64 anos. Eu falei, olha, infelizmente, não sei se eles vão te dar o auxílio, o benefício para deficiente. Eu prefiro esperar o de idoso. Realmente, o INSS não concedeu, porque, segundo o INSS, a justificativa é porque, segundo o dedo do pé, não tem problema nenhum, você pode trabalhar com outra coisa. Apesar de que o dele era uma diabetes, mas... diabetes está muito comum, né? Exato, mas a diabetes não dá direito ao BPC. Eu conheço uma pessoa que ele cortou uma falange do dedo indicador, achando que ia aposentar. E botou o dedo no machado, você acredita nisso? Que horror! O cara é quase parente meu. Ele era motorista de ônibus. Ele colocou o dedo no toco, cortou o dedo, achando que ia aposentar. Aí ficou encostado, teve que voltar a trabalhar, e ainda ficou sob suspeita. Depois, para aposentar, foi uma luta. Nossa senhora, aí é difícil. Não, o cara é corajoso. Botou o dedo, pegou o machadinho e cortou o dedo. Entendeu? Achei que ia aposentar, cortasse o braço, né? Cortasse só um dedinho, o cara para trabalhar com o dedinho cortado. Mas infelizmente a gente sabe que tem pessoas que têm essa ousadia, né? De cometer atentado, né? Contra a própria vida para tentar arrumar um benefício, um encosto, um trem qualquer. Mas a gente sabe também que muitas das vezes, caso igual que você contou, que é difícil de atestar, né? E pessoas que ficam hipercomprometidas. É uma situação muito complicada. A gente vê acidente de trânsito e muitas das vezes por problema de convulsão, por outros tipos de problema que pessoas têm, mas às vezes são tão esporádicas, as coisas não têm frequência, não tem uma rotina, que arremata levando até em dúvida, né? E tem uns que têm saúde e têm coragem de tentar burlar alguma coisa. Mas é só um intervalo, eu queria agradecer a presença e participação de todos, né? Do Pitico, da Ana Ed, da Jussara, do DJ Panteirão, da Helena, da Luciana, enfim, de todos que já participaram até agora aqui. E lembrando que amanhã tem uma live onde o Pitico, né, José Alice da Silva, vai participar com o Dr. Antônio Godinho,
às 20 horas pelo Instagram, né? Falando também sobre o idoso, sobre o idoso nesse momento de pandemia, nessas transformações que nós estamos vivendo, né? E o Dr. Antônio Godinho estará conosco também na próxima semana, falando sobre o idoso. E o Dr. Telmo Alves Justo estará falando sobre a idosa, a saúde dos dois. Bacana? Legal. Então, agradecer. E quem participar vai ser postado o link tanto para a revista Show Corona, que é uma revista que foi elaborada pela Faculdade de Arquitetura da UFJF, no Departamento de Estudos do Idoso, junto com a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal. Então, vai ter o link aqui disponibilizado e também o link do Estatuto do Idoso atualizado. E quem quiser a revista impressa, né? Para isso eu vou disponibilizar, tenho que passar algumas revistas para você, Cristina, para você distribuir lá para os idosos no CRAS lá. Muito legal isso. Muito bacana. Então, nós temos, inclusive, um grupo de idosos no CRAS. Oh, que legal. Isso é muito chique. Eu vou passar, depois a gente combina, eu vou te levar as revistas para você. Tá, joia. Para você distribuir, pessoal, é uma revista de passatempo, mas muito interessante e tem algumas coisas, algumas questões no passatempo que fala sobre o ambiente construído. Na verdade, é a cidade, né? Algumas situações inerentes à não adaptação da cidade para o idoso, de modo geral. Mas, voltando ao nosso tema, a Jussara Moraes fala: o benefício do LOAS é vitalício? A pergunta nossa. Tá cortando, não estou escutando, não. A Jussara Moraes, ela pergunta: o benefício do LOAS é vitalício? Me ouviu? Alô? Você me ouviu? Oi? Alô? Acho que é a internet da Cristina. Alô, Cristina? Luciana, pode achar vamos providenciar também material para você distribuir no CRAS do Linhares. Ok? Cristina? Alô? Então vamos falando. A Cristina deve estar cobrando na internet, daqui a pouco ela está voltando. A internet, infelizmente, às vezes deixa a gente na mão, né? Então, quem tem interesse nesse material é só entrar em contato que a gente providencia para poder estar compartilhando com as pessoas e poder, de fato, contribuir, né? Contribuir com o pessoal. A Cristina parece que caiu, mas ela vai voltar já já. Ok? Vou aguardar aqui, eu vou mandar um outro sinal para ela. Ela pode entrar com o mesmo sinal. Pode entrar com o mesmo sinal, Cristina. Alô, Cristina. Ó, Cristina não voltou. Aí nós vamos voltar agora. Peraí que eu vou entrar em contato com a Cristina para ela voltar. Eu acho que é questão de... Opa, a Cristina tá voltando aqui, gente. Fala, menina. Você caiu aí? Vamos levantar. Isso. Vamos lá. Isso acontece. Internet é assim mesmo. Internet é um paraíso onde ninguém controla. O negócio lá funciona do que ela quer. Ô, Cristina, nós estávamos falando justamente disso. Então a pergunta é a seguinte: o BPC é um benefício vitalício? Ele transfere? Ele é acumulativo, né? Acumulativo já falou no começo que não é. Mas a pergunta aqui é a seguinte: ele é um benefício vitalício? Não, tá? Porque o BPC idoso ainda não passa por revisão, mas o BPC deficiente, ele de 2 em 2 anos, ele faz uma avaliação dele, no caso, com relação à doença. O BPC idoso, ele passa por essa avaliação através do CAD1. Por isso que é importante as pessoas
que recebem o BPC manter o seu CAD único atualizado. Entendeu? Eles falam que de 2 em 2 anos. Juiz de Fora já pede para se atualizar todos os anos esse benefício. Tá? Porque através do CAD único é visto se a pessoa é falecida, se a pessoa está com problema de saúde ainda, quem está morando com ela, como está sendo essa renda da família. Então, ele não é vitalício. Outra coisa que ele não é transferível. Ou seja, faleceu e passa para o filho? Não passa. Faleceu, ele perde o benefício. Tá? Cabe à família avisar a morte do idoso. Né? E aí, assim, infelizmente, existem famílias que não avisam e continuam recebendo, tá? Mas o INSS conta com essa, na hora de fazer a atualização, essa informação. Entendi. A Eunice está perguntando aqui o seguinte: queria saber por que não estamos fazendo prova de vida. Ela recebe benefício e ela está preocupada porque não está fazendo prova de vida e ela está com medo de ser cortada. Com o PPC, no momento, deve ser a mesma coisa dos aposentados. Não está tendo por causa da pandemia, né? Não tem nada a ver com a questão aí do BPC ser cortado. Não pode, inclusive. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, durante esse período agora, o BPC nenhum, nem Bolsa Família, vão ser cortados. Entendi. Então, existe uma situação, Cezano, existe uma situação que eu queria colocar, o seguinte: o BPC deficiente, a pessoa pode até trabalhar, tá? Porque o que acontece? Vamos dizer assim, a minha filha recebe BPC deficiente, aí ela arrumou um emprego, ela tem que ir procurar o INSS e preencher um formulário pedindo a suspensão do seu benefício. Essa suspensão ela pode acontecer por 2 anos. Assim que ela sair do emprego, tá, e acabar de receber o seguro-desemprego, ela pode ser reativado esse benefício para ela do mesmo jeito. Ela não precisa passar por nova avaliação de deficiência, por nada que a impeça de receber o benefício de novo. Entendi. Então, agora tem uma pergunta aqui, é o seguinte: na mesma casa, 2 idosos podem receber o BPC? Pode. Um BPC idoso não invalida o outro, tá? Porque na hora de fazer a renda per capita, não é contada benefício de um para o outro. Entendi. Tem uma pergunta aqui sobre LPI. Gostaria também para distribuir... não está querendo revista para levar para a LPI. Achei que queria poder passar. Uma pessoa que mora numa instituição de permanência, ela não tem renda, ela está lá, às vezes até sem referência familiar, aquela coisa toda, ela tem direito a requerer o benefício, sendo que ela é amparada pela instituição? Tem sim, ela tem todo o direito de entrar com esse pedido. O processo é o mesmo. É só a pessoa procurar, o processo é o mesmo, tem que procurar o CRAS, aí a pessoa lá da instituição, né, vamos dizer assim, da LPI, procurar o CRAS de referência ali da localização da LPI para fazer o CAD único dessa pessoa. Tá? Caso a pessoa não possa ir ao CRAS para fazer esse CAD, o CRAS pode mandar um funcionário ir lá para a funcionária da LPI dar os dados, depois o CRAS vai lá e assina para a pessoa assinar. Tá? Isso aí ela não invalida ela receber, não. Entendi. E o BPC, para poder requerer, ele requer despesa cartorial, documento autenticado, essas coisas todas, ou através do CAS tem fé pública para poder tirar dele essa responsabilidade de despesa financeira? Olha, eu vou citar um exemplo de um caso que eu acompanhei há muito tempo. O funcionário não tinha documentação civil nenhuma. Tá? Eu entrei com um pedido para a certidão de nascimento. Foi para a Câmara Municipal, para o CRAC, né, para fazer essa documentação. Chegou lá, a Câmara Municipal descobriu que o cartório que ela foi registrada pegou fogo na cidade que ela morava. Como que fez? Entrou com recurso no juiz, a Câmara entrou com recurso com o juiz e conseguiu que registrassem ela como se fosse de juiz de fora para ela poder requerer o BPC.
Aí, a partir desse documento dela, da identidade, da certidão, a gente foi tirando todos os documentos gratuitamente. Entendi. Tá? A rede funciona nesse aspecto. Os parceiros são para isso. O CRAS consegue viabilizar esse pedido sem despesa cartorial, essas coisas. Sem despesa. Muito interessante. Uhum. É porque não tem nada assim autenticado, né? Existe assim a questão a necessidade original. Da existência do documento. Entendi. Original. Uhum. E se tiver de segunda via, aí faz por alegação de insuficiência financeira, aquela coisa toda. É isso? A gente tem um encaminhamento próprio para a Câmara Municipal, para a UAI, para pedir essa documentação. Né? Se a gente não consegue através da Câmara, a própria Câmara também já encaminha para onde vai, entendeu? Mas isso aí a gente mesmo já consegue. Até certificado de reservista a gente já conseguiu desse jeito. Legal. Então, as perguntas, a gente sabe que tem outras perguntas que subiram aqui, eu me perdi aqui nas perguntas, mas a gente vai respondê-las. O BPC, na verdade, ele foi um ganho social, né? Considerável, como você mesmo colocou. Ele, às vezes, passa por situações de fraude, de algumas pessoas tentando fraudar. Uns conseguem fraudar por expertise, outros conseguem fraudar por conivência, e aí por aí afora. Mas a gente sabe também o seguinte, que a pessoa idosa, muitas das vezes, ela não requer os seus direitos mesmo com tanta necessidade, mas não requer por falta de conhecimento, por falta de estudo, né? São pessoas de pouca informação, ou são pessoas que são envergonhadas por não ter tido oportunidade de estudar, então são pessoas muito acanhadas, pessoas que têm vergonha de falar errado, de reivindicar. Existe algum tipo de trabalho que é desenvolvido através do CRAS para identificar pessoas na comunidade, de modo geral, que de repente têm o direito, mas ainda não reivindicou? Se você chegar no CRAS uma informação, ali mora uma senhora, um senhor, um casal que está com muita necessidade, mas eles são, não vou colocar orgulho não, por N situações eles não vêm reivindicar. O CRAS ele vai até essa família, esse casal, essa pessoa, tentar resolver o problema, intermediar, ou só é um serviço que atende demandas e chega até aí? No caso, o CRAS vai atrás da pessoa, entendeu? Muitas vezes a pessoa chega ao CRAS até com outras demandas. Vamos citar o próprio exemplo dessa senhora que eu te falei da certidão aí, ó. Ela foi ao CRAS para pedir aquela antena de parabólica, para você ter uma ideia. Tá. E através disso, conversa vai, a gente conheceu a história de vida dela. E foi aonde que a gente foi procurar. Mas muitas vezes a gente tem os agentes comunitários, né, de saúde, a própria equipe da UBS, que nos passa essa informação. Olha, o fulano de tal está precisando muito, ele não tem benefício. Aí cabe a gente fazer uma visita domiciliar e orientar essas famílias da importância de ir ao CRAS, fazer esse cadastro, né, o CAD único, para poder ter acesso a esses direitos. Porque, além, o CAD único não tem direito só do BPC, né? Ele tem direito a outras coisas também com ele. É verdade. É porque a gente sabe, na verdade, que muitas pessoas têm um preconceito e até, não é nem a palavra preconceito, mas às vezes por já ter passado por outras situações onde se colocou o seu nome junto a algum programa de governo, né? E as pessoas têm essa coisa, se você se envolver com coisa de governo, na hora que descobrir, você está enrolado, né? Tem muito essa coisa na sociedade que, se você colocar seu nome na lista, né, você vai ser identificado, você vai ser procurado, essas coisas que a gente sabe que não é bem dessa forma, né? São programas, são políticas públicas de forma a atender demandas que, de fato, são pessoas que vivem ali abaixo da linha da miséria, são pessoas que têm hiper dificuldades sociais, que geram outras, né, demandas sociais muito graves. Então, o que você está colocando é muito importante, né? Do CRAS identificar e ir lá conscientizar as pessoas do direito que ela tem, né? Porque o direito... Nós temos dentro do CRAS uma coisa que se chama ação no bairro, né? A gente vai na comunidade,
para fazer essas ações. A gente escolhe um bairro na nossa região e faz essas ações, onde que ali a comunidade conhece todo o trabalho do CRAS, porque muitas vezes eles nem sabem que existe CRAS, nem sabem da existência. Nem sabe para quê. Eu falo com a minha... Porque escuta CRAS, CREAS, o cara fala, para que é isso? Isso morde, né? Isso não é assim? Eu fico preocupada porque, por exemplo, a minha região é pequena, são 9, 10 bairros. Imagina uma região grande que tem muitos bairros. A população não deve conhecer direito. Então, assim, as meninas vão dos outros bairros, dos outros CRAS, vão fazer visita. E a limitação que vocês têm para articular o serviço de vocês na comunidade, de modo geral, né? Dificuldade, material gráfico, carro de som, né? Essa articulação que a gente sabe que é necessária, muitas das vezes o serviço social não tem. Essa é a grande verdade. Nós temos a dificuldade de poder fazer visita domiciliar, para você ter uma ideia, né? Tudo isso. Na verdade, a gente passa por uma situação seguinte, que a gente precisa de avançar não só em criar políticas públicas, né, que venha de encontro essas demandas, de fato, principalmente do idoso, que é o foco nosso, mas também de fazer com que ela se transforme em verdade, em realidade, lá no ambiente para onde ela foi designada. Muitas das vezes cria-se coisas maravilhosas, mas na verdade não tem aplicabilidade. Então isso se perde, né? E aí a coisa fica parecendo que nada funciona, mas na verdade não é por aí. É porque a gente sabe que precisa dessa articulação. Visita domiciliar, roda de conversa na escola, roda de conversa na sala de espera da UBS, enfim, uma série de coisas que precisa ser articulado. E muitas das vezes falta profissional, falta o carro para levar o material, falta, né? A gente tem que lutar para mudar. E eu creio e acredito que isso tem que mudar e vai mudar. Tem uma pergunta aqui, Cristina. Deixa eu só falar uma coisa, completar o que você está falando aí. Beleza. A nossa sorte é que a gente tem uma rede de parceiros muito boa, que os parceiros nos ajudam nesse tipo de coisa, né? Sensibilizam a gente, olha, fulano está precisando, olha, fulano não precisa da cesta, né? Tal situação, assim. Então, isso é bom. A rede tem um papel muito importante no trabalho do CRAS. Eu já participei de uma reunião da rede do CRAS de Barbosa Lage. Muito interessante também. Um dia eu fui um debate lá sobre foi sobre violência contra a mulher. Foi um debate que teve lá e tal. Eu tinha sido convidado, eu fui. Foi muito interessante assim. E o esforço do pessoal, né, para poder tornar realidade a informação que chega até esses ambientes, né? E muitas das vezes é isso que a gente encontra, mas a rede ela funciona de uma forma a ser um multiplicador, ser de fato essas perninhas que precisa, né, para poder dar força ao trabalho de retaguarda. Tem uma pergunta da Adelaide aqui, Adelaide Aparecida. Se na casa tiver o marido idoso que recebe uma aposentadoria por idade, uma filha que recebe o BPC por invalidez, a esposa pode requerer o BPC por idade? Agora me apertou, hein? Porque a filha BPC por invalidez, né? No caso é deficiência, né? Deficiência. Então tem um esposo, na verdade, tem um esposo, a filha, o esposo recebe, a filha recebe o BPC por invalidez, e a esposa pode requerer BPC. Aí tem que avaliar a questão da per capita, não é isso? Exatamente, isso que eu ia falar agora. No meu modo de ver, tem que avaliar a questão per capita aí, ué. Porque vamos dizer que o senhor seja aposentado, ele recebe um salário mínimo. Né? Já corta de cara, não precisa nem de contar com a menina, já corta de cara aí. É isso aí. Não, e aí tem aquela que já tem a menina que é beneficiada, né? É verdade. Mas o melhor caminho que tem é procurar o CRAS mais próximo e tentar se orientar de uma forma mais lúcida, né? Exatamente. A Luciana Almeida, assistente social, a Luciana. Além da articulação da rede, existem outras ações que auxiliam
no fortalecimento do serviço. Exemplo, estudo de casos. Né? Legal. Então, exatamente. Isso aí. Então, é muito interessante tudo isso que a gente tem falado e tem tentado trazer para esses debates, para essas oportunidades, porque, na verdade, são muitas coisas, né, como nós colocamos, você acabou de falar, que às vezes as pessoas escutam, né, mas não sabem o que tem direito, o que pode, o que não pode. Às vezes ela acha que pode, mas não pode. E às vezes ela fala, até critica sem conhecer, né? Muita gente critica as coisas. Ontem mesmo eu estava num grupo de WhatsApp, a pessoa estava falando certas coisas com relação à pandemia e a cidade de fora, fecha, não fecha, o que pode, o que não pode, que eu preferi pagar as conversas que eu ouvi. Porque, assim, é muito achismo, né? As pessoas, infelizmente, por falta na verdade, de buscar saber por que aquilo está acontecendo. Então, a intenção hoje desse bate-papo com você, Cristina, é justamente isso. É colocar para as pessoas o seguinte: benefício de prestação continuada, né, que começou lá atrás com um nome de LOAS, né, onde as pessoas buscavam lá o benefício de prestação continuada, que o pessoal chama de LOAS. Ele existe, ele é para pessoas que têm mais de 65 anos ou deficiente, sendo que mais de 65 anos tem que avaliar a questão per capita, né? Ou seja, o valor que cada pessoa, fazer uma média, então preciso procurar o CRAS para poder buscar mais informações a respeito, porque de repente o valor que uma pessoa na casa recebe, se dividir pelo número de pessoas que lá moram, já invalida o pedido, não é verdade? E a questão do deficiente, ele tem que requerer, ele tem direito a requerer, mas tem que comprovar, né, a existência da deficiência, tempo de deficiência. Existem algumas coisas que são mais, como eu vou dizer, são mais... Oi? São uma cobrança são mais observadas, né? São mais observadas Exatamente. no sentido de comprovar. Então, deixa eu te falar, a Eunice, a que tinha perguntado sobre a questão da prova de vida, existe algum período que pode estar voltar a cobrar a prova de vida, ou por enquanto está suspensa até passar essa fase da pandemia? Eu não sei de nada, não. Não está sabendo, estou sabendo nada, não. Não tem jeito. Então, por enquanto, está valendo sem cobrança, né? Não tem prazo determinado. Sem cobrança. Isso. Exatamente. Ela tem que estar com o cadastro dela, o CAD único atualizado. Isso. Que é diferente da prova de vida. A prova de vida é diferente do CAD único. Então é interessante o seguinte: procurar, né? Isso aí, a Luciana falando que a LOAS é a lei, né? A LOAS é a lei, só que o pessoal usava o benefício como LOAS, né? Virou uma coisa só. A questão é a seguinte: então é importante, não tem prova de vida, mas manter atualizado o cadastro, o CAD único, para que possa resguardar de alguma suspensão, alguma coisa. Se tiver em dia, o CAD único, exatamente, né, evita outro transtorno, né? Então, foi o que a Luciana colocou aqui, né? Mas as pessoas, de modo geral, tem essa coisa de definir tudo uma coisa só. Nós já estamos caminhando já para 50 minutos de bate-papo e nós vamos ter que terminar. Então, mas a gente vai voltar a conversar sobre o BPC. Por quê? Duas coisas muito importantes que eu vi na divulgação. Muitas pessoas tirando dúvida, querendo saber sobre o BPC, é algo que parece, que a gente acha que parece que é mais assim, bem esclarecido, mas não é, entendeu? Então, outra pergunta aqui. E a gente precisa de externar mais isso, né? Que você colocou. Faz uma diferença, você percebe a diferença que faz isso no ambiente social, lá na comunidade, quando uma família consegue, né, receber, adquirir o benefício, o empoderamento, a capacidade dele de ter, né, de ser mais autônomo, né, na sua vida. Então, é muito importante isso. A gente precisa divulgar mais e falar mais. Então, vamos marcar outra forma de bater papo a respeito disso,
Na verdade, hoje eu tinha convidado uma pessoa que tem um conhecimento jurídico, só que ela não pôde estar conosco. Então, ela falaria sobre a questão jurídica, quando encaminha via pedido judicial, porque tem pessoas que, de um jeito é barrado, né, vamos dizer assim, porque não enquadra, mas o entendimento que ela enquadra. Então, vai via judicial buscar essa solução. Né? E às vezes consegue êxito também. Recurso, né? Entra com os recursos e tudo, né? Então, a última pergunta aqui é o seguinte, da Eunice. Fui por deficiência, agora com 70 anos fico por idade. Ela conseguiu benefício por deficiência, foi o que eu entendi. Fui por deficiência, agora com 70 anos fico por idade. Acho que ela conseguiu benefício por deficiência e agora, depois de 65, ela está recebendo como idosa. Tem essa mudança automática, alguma coisa assim? Você sabe falar? Parou ele lá. Oi? Você me ouviu? Cristina? Oi, Alô? eu tô aqui. Você me Sei ouviu? que não tá aparecendo para mim. Ué, não. Apareci agora? Não. Eu vou aparecer. Apareci? Não. Não, mas pode falar então. Fala, daqui a pouco volta. Esse negócio aí. É doido. Apareci? Você tá falando da Eunice? Não. Não, né? A Eunice disse o seguinte, que ela foi beneficiada por deficiência. E agora, aos 70 anos, ela recebe por idade. Eu te perguntei se tem essa mudança automática. Não existe essa mudança automática, não. É a mesma coisa, ela vai receber o mesmo salário mínimo. Entendi. Mesma e coisa, agora, tá? Entendi. Tá. A última Adelaide Aparecida, para a gente fechar. Os direitos dos idosos devem ser mais divulgados. Maria Cristina Mariquito Salomão, inclusive questões de procuradores de empréstimo. Então, olha só. O bate-papo está muito bom. Assunto de idoso não falta, né? Muita coisa para a gente tratar com relação ao idoso, questão da violência, questão dos direitos, questão das oportunidades, muita coisa para ser tratada. Então a gente está fazendo essa série segunda, quarta e sexta durante o mês de julho, justamente para poder cada hora tratar de um assunto, cada hora trazer em pauta assuntos que envolvem o cenário idoso, né, o ambiente idoso, e que muitas das vezes a gente não discute. Então o BPC foi um negócio muito interessante, muitas dúvidas, muitas perguntas, muita coisa que as pessoas de fato precisam. Essa aqui é a revista que eu falei com vocês, Show Corona, né? Vou acertar aqui para aparecer melhor. Essa revista é uma revista de entretenimento. Já foi disponibilizado o link dela, vai ser disponibilizado de novo o link dela em PDF e também do Estatuto do Idoso atualizado. Essa revista eu vou providenciar para levar lá para o CRAS, para a Cristina, e lá para o CRAS também do Linhares. Entendeu? E mais alguém que pedir também a gente providencia. Outra coisa, essa semana, quarta-feira, nós vamos estar falando com o doutor Renato, que é nutricionista, e com a Jéssica, que é personal trainer, né, preparadora física, sobre alimentação do idoso e atividades físicas, nesse momento onde muitos não podem nem sair de casa, fazer as caminhadas, né, rotineiras. Então, quarta-feira, 19 horas, Dr. Renato Nunes e a Jéssica Passos, que é personal trainer, preparadora física e gerontóloga. Sexta-feira, nós vamos estar falando com o professor Marco e com a Beatriz Jaguaribe, advogada, o professor Marcos, ele é da Universidade Federal, sobre o idoso LGBT. A gente sabe que existe um cenário muito complexo nessa sociedade, onde muitas pessoas têm orientação sexual diferenciada e muitas das vezes por isso não buscam seus direitos também,
é direito de sucessão, né, de herança, é direito de casamento, de união estável, enfim. E a questão social, né, as buscas deles enquanto a questão da saúde, enquanto uma série de coisas. Eu quero deixar esse convite muito, muito de coração para que todos vocês possam participar e divulgar. Quarta-feira, alimentação saudável para o idoso e atividade física em tempo de isolamento social. E sexta-feira, o idoso LGBT, seus direitos e a questão social dessa população. Estou tendo um recado aqui, ó. Posso deixar meu zap para a gente combinar? Pode sim, pode deixar seu zap aí. Eu vou divulgar o meu também. 98833-8900. Esse telefone, você pode entrar, falar comigo, é meu WhatsApp, né? Participar da lista VIP lá, que a gente manda material sobre idosos, a gente conversa. Ok? Pode mandar seu WhatsApp também, que nós vamos estar salvando. Eu queria poder agradecer imensamente a participação da Cristina Mariquita, assistente social, uma pessoa que eu conheço há anos e gosto muito, e admiro muito o seu trabalho, a dedicação, a sensibilidade com essa causa. Agradecer a todos que participaram conosco, né? Mandando um oi, assistindo, dando um likezinho, um ok, um coraçãozinho. E também lembrar que amanhã, às 20 horas, no Instagram, o Pitico, nosso amigo Pitico, vai estar falando com o doutor Godin sobre o idoso. Deixa eu ver aqui o tema certinho. O Pitico mandou para mim aqui o tema. Amanhã, a live com o doutor Antônio Godinho e Pitico no Instagram, às 20 horas, falando sobre o idoso e esse momento de isolamento social e pandemia. Ok? Eu queria agradecer muito, agradecer a assistente técnica lá a filha da Cristina, né? Assistente técnica lá, que ajudou a acertar os ponteiros. E, Cristina, queria que você fizesse sua despedida. Eu sou a produtora. A produtora, bacana. Qual o seu nome? Você é a? Thaís. A Thaís. Thaís é Thaís, jornalista, não é isso? Oi? É Então, jornalista. é do ramo. E, Thaís, um abraço para você também. Muito obrigado por ter contribuído. Cristina, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Em todos os espectadores. Eu só tenho a agradecer a oportunidade aí que eu tive, que é um tema que eu gosto muito, né? Sei que com quase todos que eu atendo com esse tipo de solicitação eu me empenho, né? E assim, eu acho que cabe a todos nós divulgarmos bastante o BPC, porque é um direito que assiste aos nossos idosos. Uma vez que a sociedade de hoje ela é fruto do que eles plantaram no passado, né? Como dizia o meu antigo mestre, né, chefe e guru Pitico, né? O idoso é o nosso ator e espectador da história. Né? Então, boa noite. Muito obrigada. É verdade. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado por tudo. E vocês ficaram conosco até agora. Aquele forte abraço. Meu telefone está aí na lista de comentários. E outra coisa, não deixe de divulgar a live de quarta-feira que faz sobre alimentação saudável. E tem umas coisas muito interessantes que o Renato Nunes já está trazendo para nós, o doutor Renato Nunes, sobre até alimento cru que é bom e ruim para a saúde. E amanhã, às 20 horas, nós estaremos lá assistindo Pitico e o Antônio Godin, que também vai estar conosco na próxima semana, ok? Um forte abraço e muito obrigado. Tchau, tchau, uma boa noite.